Olá, aqui é o Luciano Castro da empresa LCN Gestão Empresarial. Hoje vamos ter mais uma dica sobre gestão de qualidade e gestão empresarial. E a dica que eu quero deixar para vocês aqui hoje é uma sugestão de como estruturar a documentação da sua empresa de forma eficaz e que vá te dar resultado na questão de controle, melhoria, monitoramento e assim então transformar a sua equipe mais eficiente, seja ela para um treinamento, uma reciclagem ou até mesmo na aplicação do dia a dia. Então o que eu recomendo nas minhas consultorias, quando eu vou fazer o trabalho de desenvolvimento de uma implantação de um sistema de gestão, seja ele da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, não importa, eu estou trabalhando aqui a gestão da empresa. Eu trabalho o que eu chamo de pirâmide da documentação, que é uma hierarquia de documentação que ajuda a empresa a estruturar aquele processo e aí com isso tirar as dúvidas e como deve controlar a sua documentação. Então vamos lá para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Imagina a pirâmide da documentação, ela vai ter no topo, você tem aqui o manual da qualidade, tá? Estou falando da qualidade se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com a gestão da qualidade, senão vai ser o manual ambiental, manual de saúde e segurança. Importante dizer que na versão 2015 da norma, ela não pede mais um manual, não é obrigatório. Mas uma vez não sendo obrigatório, não quer dizer que a empresa não possa trabalhar. E eu recomendo que você tenha esse documento porque ele é estratégico e vai te ajudar a organizar a documentação como um todo dentro da sua empresa. Depois do manual, eu coloco sempre a parte dos procedimentos. Procedimentos é onde você vai dizer o que a empresa faz. Tá certo? O que faz? O que o processo faz? O manual é o nível estratégico. É o nível estratégico. Depois de procedimento, você vai ter as instruções de trabalho. Na instrução de trabalho, você entra para um outro nível de detalhamento, que é o como. Que é o como fazer aquela tarefa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor essa questão do procedimento de instrução. Eu resolvi trazer essa estrutura porque é uma coisa que eu vejo bastante nas consultorias, uma confusão em até que ponto detalhar no procedimento ou até que ponto detalhar dentro de uma instrução. Então aqui fica a dica. Se você trabalha no o que fazer, você vai trabalhar a atividade dentro de um nível de detalhe menor. Você não vai chegar ao ponto de dizer a especificidade, aquele mínimo detalhe do como fazer. Então imagina que você está no processo de compras. Então você vai dizer o que o comprador faz. O que? Procedimento. Então vamos lá. Recebe a solicitação da empresa, do funcionário para definir determinado produto ou para disponibilizar determinado produto. Receber a solicitação. Segundo passo, tem um estoque? Não sei, então ele vai verificar. Tem estoque? Disponibiliza, a pessoa vai lá e recebe. E se ela não tem estoque? Então tem que fazer um pedido de compra, tem que fazer um orçamento, são 3 orçamentos, etc. Beleza. Quando eu receber do meu fornecedor, recebimento de compra. Aí vem aquela pergunta, eu só recebo? Recebo. Mas como eu recebo? Eu tenho que ter equipamento de medição? Eu tenho que ter uma qualificação específica? Eu tenho que registrar em algum lugar mais detalhado? Eu tenho que usar um sistema? Veja, nesse momento o procedimento faz referência a uma instrução de trabalho. Então você fala, receber produto comprado no almoxarifado, utilizando a instrução de trabalho XPTO. Aí você vai definir o número da instrução de trabalho do almoxarifado para inspeção de recebimento. E ali você vai colocar quais são os equipamentos de medição que você precisa, quais são as responsabilidades e competências que você precisa para receber o material, onde vai armazenar, como vai condicionar. Então você vê, por quê? Isso aqui é o como a gente executa. Tá certo? Essa instrução é o como, e aí vai te ajudar a detalhar. E quando você for fazer um treinamento, os teus procedimentos eles são mais enxutos, 2, 3 páginas você tem o procedimento de um processo. Agora, se você for colocar todo esse tipo de detalhe dentro do procedimento, você acaba tendo uma condição mais grossa, uma condição menos favorável, menos agradável até para a leitura e entendimento. Inclusive, dentro de procedimento, numa outra aula a gente pode conversar sobre isso, eu recomendo muito a utilização de fluxogramas para a leitura das atividades, onde vai ter o ponto de controle e assim por diante. Mas e para fechar o processo? E essa última etapa, o que ela é? Ela é a parte de registros e documentos.
Tá certo? Então veja só, lembra que eu falei? Como executar a inspeção de recebimento? Eu vou executar através de um formulário tal para poder registrar a pessoa que fez, quando recebeu, se está correto, se está adequado a parte qualitativa e quantitativa. Ok, eu tenho que ter rastreabilidade, até para que eu possa ter o controle. Quem recebeu? Isso se chama registro, porque eu vou definir um formulário específico, ou mesmo dentro de um sistema, pode ser eletrônico, o meu registro pode ser digital, não precisa ser necessariamente um papel, um formulário, aí vai depender de cada complexidade, de cada sistema da empresa, e você define então o registro. E o registro ele é a comprovação que a instrução e o procedimento estão sendo adequados. Então só para fechar a hierarquia, o manual ele faz a referência aos procedimentos. Ele diz quais são os documentos, quais são aqueles procedimentos que a empresa tem que utilizar para realizar determinada tarefa, determinado processo. Aonde tem nível de detalhamento, o procedimento faz referência às instruções de trabalho para chegar no nível de detalhamento para a questão do como executar e a pessoa então ser treinada de forma mais efetiva. E todos esses podem fazer referência a registros e documentos, porque eles podem, por exemplo, manual, para descrever alguma atividade que seja simples, esteja direto nele, ele pode falar, a empresa tem que executar a ata de reunião, por exemplo. Então, com isso você estrutura. E uma vez isso criado, tá certo? Você vai criar dentro da sua empresa, dentro do seu servidor, por exemplo, vai criar essa estrutura. E aí vai nomear. Então todo procedimento começa com P, toda instrução começa com I, o código eu estou dizendo, tá? Então procedimento de aquisição, então PAQ001, que é o número sequencial. Instrução, IMO ou MU de manutenção, tá certo? E aí você vai fazendo essa questão da documentação. Fica claro, você bate o olho, as pessoas entendem, sabem que tipo de documento é aquele, para que serve e qual nível de abrangência que ele vai atingir. Bom, e para fechar, registros é a evidência, como eu disse para vocês. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa rápida dica sobre questão de documentação e fiquem com a gente que a gente vai nos ver num próximo vídeo. Dê um like aí e deixe suas respostas. Um abraço, até o próximo vídeo.